Então, galera, vamos lá começar aí a explicação de tipos de sujeito e concordância verbal. Vou tentar fazer num vídeo só, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vou falando para vocês logo o que o livro traz. O livro traz a introdução do que é o sujeito e quais os tipos de sujeito: sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado. Oração sem sujeito, ele apenas fala um pouquinho, mas ele não fala quais os tipos de orações sem sujeito. Então, o que vocês têm que entender de sujeito? Sujeito é a parte mais importante da oração. Então, se não há sujeito, não existe oração. Oração é composta por sujeito e verbo, tá bom? Então, nós temos um sujeito aí. O sujeito, para ser formado, ele precisa de ter um núcleo, tá bom? Ele precisa de ter um núcleo e ele precisa de ter um adjunto adnominal acompanhando. Esse adjunto adnominal, que é o, que para vocês é novo, o nome adjunto adnominal, ele é um artigo morfologicamente falando. Então, vocês têm que, muitas das vezes, saber diferenciar o que é morfologia e o que é sintaxe. Sintaxe são as funções das classes gramaticais. São as funções que essas classes estabelecem no texto. Eles têm a principal ideia de resumir, de sintetizar algo que morfologicamente seria muito grande. Morfologia, garoto seria substantivo, e assim, né, fez um verbo simplesmente, não seria verbo transitivo direto, verbo intransitivo. Então, assim, a morfologia, ela tende a ampliar mais as coisas, tornar um pouco mais estrutural, mas você tem que decorar mesmo. Já a análise sintática não, é preciso mais que decorar, observar as funções daquela palavra, daquele sintagma. A oração, se eu falo o garoto, eu tenho, na verdade, isso sintaticamente falando, esquecendo o artigo, esquecendo o substantivo, esse monte de nome, ele simplesmente fala que esses dois aqui, eles viram um só, dois em um, e é chamado de sujeito, ok? Então, sujeito na verdade, os dois termos, o garoto. E o núcleo do sujeito é sempre um nome, é sempre a palavra mais importante, por isso que é núcleo, a palavra mais importante. Nesse caso aqui é garoto, ok? O está apenas acompanhando o artigo, por isso que ele é adjunto adnominal, AADN, porque ele está junto do nome, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam principalmente o núcleo do sujeito. No caso, esta palavra aqui, garoto, e o garoto, tudo isso aqui é sujeito. Ok? Muito bem. Então, nós temos aí, já expliquei para vocês que é núcleo do sujeito. Quando eu tenho apenas, pessoal, um núcleo, eu tenho aí um sujeito simples. Então, se eu falo, o garoto foi à festa, né? Vamos lá, vamos voltar aqui. O garoto foi à festa, ou o garoto fez o exercício. Eu tenho apenas um nome, eu tenho apenas um núcleo, que é garoto, e o sujeito é o garoto. Então, eu tenho aí um sujeito simples. Se eu viro e falo pra vocês que eu tenho, além do garoto, eu tenho a moça. Então, eu tenho o garoto e a moça. São espertos. Então, eu tenho aí garoto e moça. Eu tenho o garoto e tenho a moça. Beleza, gente? Então, na verdade, aí eu tenho dois núcleos, ok? Eu tenho garoto e moça. Significa, então, que eu tenho um sujeito composto, ok? Sujeito composto é quando eu tenho mais de um núcleo, dois ou mais. Temos também aí, pessoal, o sujeito oculto, beleza? O sujeito oculto, galera, é aquele sujeito que está presente na oração, mas ele não está explícito, ele não está escrito. Você sabe que ele existe, mas ele não está escrito ali. Então, se eu falo, gosto de festa, na verdade eu gosto de festa. Gostamos de festa, nós, na verdade, gostamos de festa. Então, é uma forma tão clara, né, que gosto de festa é eu gosto de festa, e não ela gosta de festa, ele gosta de festa, que a gente sintetiza e coloca como se fosse a forma verbal mesmo, tá bom? Como se fosse a forma verbal. Então, eu gosto de festa, gosto de festa, eu entendo que tem um sujeito aí presente, mas ele não está escrito aqui no meu caderno, não está escrito. Eu tenho que colocar do lado aqui, em forma de pensamento, ou mesmo escrever para identificá-lo, mas na verdade ele vem só gosto de festa. Isso aí é um sujeito oculto.
Eu também tenho, galera, o sujeito indeterminado. A diferença do sujeito indeterminado para o sujeito oculto é que o sujeito indeterminado, ele apresenta um pronome pessoal do caso reto na terceira pessoa do plural. Não pode ser na primeira do singular, nem do plural, igual o sujeito oculto, nem na segunda, igual o sujeito oculto também. Tem que ser sempre na terceira do plural, ok? Sempre na terceira do plural. Então, se eu falo, fizeram festa, fizeram uma festa. Eu tenho aí, na verdade, eles ou elas fizeram uma festa, ok? Então, quando tá aí indeterminadamente, eles ou elas, eu tenho sujeito indeterminado. Existe também, pessoal, as orações sem sujeito, mas o livro de vocês, ele não traz a classificação das orações sem sujeito. Como que uma oração é sem sujeito? Na maioria das vezes é quando o verbo, ele traz ali verbos no fenômeno da natureza, igual choveu, relampeou, trovejou, não tem sujeito nesses casos. Verbo haver no sentido de existir, se eu falo assim, há muitos alunos na escola, há poucos alunos na escola, há poucas pessoas na festa. Eu tô dizendo para vocês que existe, então o verbo haver no sentido de existir, apesar de que não tá escrito existe muitas pessoas, aí é outro 500, é outro caso. Está escrito há, então se é há no sentido de existir, já não há sujeito, ok? Então viu o verbo haver, toma cuidado que ele também é pegadinha, problemático, você tem que... É perigoso, eu diria, né? Não problemático, perigoso, porque português tudo é lindo. Mas tem que observá-lo, porque na maioria das vezes ele não tem sujeito mesmo, tá? Mas esse caso o livro de vocês não traz, vai trazer provavelmente no 8º ano ou no final do 7º. Então, nós temos aí concordância verbal, galera. Concordância verbal, vou colocar no próximo vídeo, fiquem atentos, também vai vir junto na plataforma para vocês assistirem os dois, porque a atividade vai também de concordância verbal, que tem tudo a ver com o sujeito, porque o sujeito, ele precisa concordar com o verbo para a oração fazer sentido e vice-versa, tá? Concordância verbal, na verdade, tem a ver com sujeito, a concordância que o verbo faz com o sujeito, ok? É muito fácil também, é muito tranquilo, uma coisa super compreensível. Aguarde o próximo vídeo.